Boa tarde, meninas, sejam bem-vindas na nossa live. Vou me apresentando então, para quem ainda não me conhece, para quem está começando então a participar das lives mais recentemente, não viu um pouquinho da minha história. Eu sou a EV, né? Sou a EV que estou aí por trás de todo o conteúdo que vocês estão acessando. E eu ajudo mamães a educarem com respeito, com firmeza e com gentileza, porque eu pratico educação positiva, porque eu ensino, né, o meu filho, eu educo meu filho com base nesses princípios. E também porque eu sou educadora e já fui professora por muitos anos, lidei com muitos comportamentos desafiadores das crianças e também seja bem-vinda, Aline. E também já ajudei muitos pais a olharem de uma forma diferente para os comportamentos das crianças, para que elas pudessem desenvolver habilidades importantes, né, para o seu processo de aprendizado. Então, sejam bem-vindas. Hoje eu escolhi esse tema com base em pedidos de vocês, como nós podemos educar, estabelecendo limites com respeito. Isso é possível. Fica aqui comigo nessa live que hoje tem novidade, tem uma dica infalível para vocês lidarem com os comportamentos desafiadores das crianças, tá bom? Então bora lá. Quem é nova aqui, né? Eu sou casada já há 10 anos com o pai do meu filho, o meu marido William, o meu filhinho é o João Eduardo, ele tem 2 anos e 2 meses. E eu tô aqui nessa jornada, então, apoiando mães, acolhendo mães que se sentem tão angustiadas com esse modelo, né, tradicional de educar e olhando para os comportamentos das crianças como desafiadores. Eu sei que, na verdade, eles são, mas eu sei também que existem formas de a gente agir que podem ajudar a gente a seguir um caminho mais tranquilo, mais leve para nossa maternidade, tá bom? Então, eu sou pedagoga de formação, né? E como eu disse, eu fui professora já por muitos anos, já está quase 15 anos na área da educação. Eu trabalho também com materiais didáticos, que são os livros que as crianças usam na escola. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e por isso eu estou aqui dedicando meu tempo para ensinar tudo isso que eu construí ao longo desses anos para vocês. Hoje nós vamos falar então sobre educação, né, com firmeza, com respeito e com gentileza. Como é que a gente pode ajudar as crianças a perceberem os limites que nós estamos estabelecendo. E eu vou começar então, né, falando para vocês um pouquinho de como eu imagino que é hoje esse estabelecimento de limites aí na casa de vocês. Eu imagino que vocês peçam as coisas para as crianças, que vocês deem a ordem e esperam que elas obedeçam bem rapidinho na hora que vocês pedem e do jeitinho que vocês estão falando. Porque nós queremos ter filhos obedientes, filhos que nos obedeçam, né, quando a gente faz um pedido. E vocês vão me dizer se isso é verdade, se isso está acontecendo por aí. E isso é uma forma, né, que a gente tem autoritária de impor os limites. Mas o que acontece é que impor limites não. A palavra impor, né? Ela já carrega um sentido que não é respeitoso. Porque quando você impõe, é o seu desejo, é a sua vontade, é a sua maneira, é o seu tempo. E crianças são tempos diferentes, crianças têm tempos diferentes, são seres diferentes, individuais e com outra percepção, com outras necessidades, né? Outra percepção do mundo e com outras necessidades diferentes dos adultos. Então, esse jeito, né, de pedir para a criança esperar que ela obedeça realmente não funciona, né? As crianças não obedecem. Talvez você sinta que você não é ouvida, talvez você tenha que falar 1000 vezes, repetir muitas vezes a mesma coisa. Você tem que falar para a criança brava, às vezes você grita e às vezes, infelizmente, a gente acaba perdendo o controle e a gente acaba sendo punitivo. Mesmo quando a gente não quer, né? Só que aí a coisa já tá feita, né? Não tem mais como a gente voltar atrás. E hoje você vai entender que a gente tem formas de conduzir e vou contar para vocês experiências práticas minhas aqui, como é que na minha casa, como foi desde sempre, né? Como eu tenho conseguido estabelecer limites e eu considero meu filho bastante colaborativo. Para a idade que ele tem só 2 anos e 2 meses de idade. Essa é uma observação também da pediatra, então a gente vê que o que a gente está aplicando aqui está conduzindo então essa criança para
caminho, tá bom? Preciso que vocês entendam, né, que educação positiva é um processo, que vocês estão começando esse processo agora, né? Eu já venho de muitos anos nessa jornada, já foram muitos cursos, já foram muitos estudos, muitas leituras, né? Mas vocês estão começando. É possível mudar essa realidade, é possível mais autocontrole, é possível deixar para trás, né, essa forma de se comunicar com a criança, né, os gritos, a gente entender como é que isso interfere, né, no desenvolvimento da criança, isso afeta o cérebro da criança, tá, gente? Isso é estudo, tá? Não tô tirando da minha cabeça. Afeta, sim, e afeta também o desenvolvimento do senso de capacidade, do senso de pertencimento, da autoestima, tá? Então a gente precisa ter um olhar para essa nossa forma aí de se comunicar, de agir, né, e de estimular então a colaboração da criança para que a gente favoreça um ambiente para o desenvolvimento sadio, saudável da criança, tá certo? Então vamos lá, vamos entender assim. Hoje você tá aí pedindo pro seu filho, falando 1000 vezes e nada tá acontecendo. E aí, quando não dá certo dessa forma, e daí o que acontece? Você acaba ficando tão brava, você acaba ficando tão nervosa que você acaba deixando pra lá. Porque nada resolve, sabe? Nada resolve. Você não tem uma ferramenta, você não tem uma estratégia, nada dá jeito. Né? E aí você acaba falando, então tá bom, então deixa pra lá, então faz, sabe? Então, ou a gente acaba indo para esse extremo de que a gente acaba sendo muito autoritário e muitas vezes a gente acaba punindo, né? Punindo as crianças que não entendem nada sobre esse mundo, né? A lógica de funcionamento desse mundo. Ou às vezes a gente acaba então sendo permissivo. E isso é muito ruim. Os dois lados são muito ruins para a criança, porque ao mesmo tempo que a gente tá ali sendo firme com ela, muito firme, excessivamente firmes, ao mesmo tempo a gente acaba sendo permissivo, a criança não entende como é que as coisas acontecem, ela não consegue perceber qual é o limite, né? E a criança fica muito confusa, né? Então, isso não é saudável para a criança, a gente ficar entre os extremos. E a educação positiva, ela é o caminho do meio, né? É quando a gente tem que ser firme sim com a criança, ela precisa de regras, ela precisa de limites, mas a gente também tem que entender, né, quais são as necessidades da criança, né? Por que a criança está agindo daquela forma? E a gente precisa entender, ter, né, as estratégias, as ferramentas para tratar aquele comportamento ali e conduzir a criança para um processo colaborativo, de colaboração. Né? Quando as crianças, elas tendem a colaborar, a obedecer, né? Quando elas se sentem respeitadas, quando elas se sentem acolhidas, amadas, né? E quando elas se sentem também, assim, parte do processo, sabe? Então, as crianças precisam, a gente precisa nutrir, né, esses sentimentos na criança para que ela se torne mais colaborativa. Quando a criança se sente melhor, ela se comporta melhor. Então, assim, vamos cuidar, né, do sentir dos nossos filhos, de como eles se sentem, para que eles colaborem com a gente e a gente não perca tanto a cabeça. Tá bom? Porque isso não é saudável para o desenvolvimento da criança. Então me digam, gente, tá tendo muita dificuldade aí? É sempre assim? Ou muito autoritário, outro muito permissivo, ou tanto o pai quanto a mãe é os dois extremos ao mesmo tempo? Isso daí dá uma baita, né, confusão na cabeça da criança. Então, assim, por que os dois são ruins? Porque quando você quer impor, você está desconsiderando uma necessidade da criança. Muito provavelmente pode ser uma necessidade, por exemplo, do brincar, né? Entendam, gente, que as coisas, o brincar para a criança, ele é muito mais importante do que qualquer coisa. A criança não desenvolveu ainda percepção, ela não tem condição ainda, né? É uma questão de desenvolvimento, maturidade neurológica, fases do desenvolvimento, que a criança é capaz de dar conta em cada fase. Né? A criança ela não percebeu ainda a importância de algumas tarefas. Então a criança, ela pequena, ela não sabe a importância de escovar os dentes, a importância de tomar banho, a importância de comer alimentos saudáveis no momento adequado. Nós que somos adultos temos todo esse conhecimento, né? A gente sabe qual é o intervalo de tempo ali que a gente fica sem se alimentar. A gente tá falando aqui de primeira infância, tá? A gente tá falando do zero, que vai do zero mesmo aos 7 anos de idade. E daí, né, dependendo aqui
da fase que a gente está falando, a criança pode estar aí entre seus 2, 3, 4, 5 anos de idade, tá bom? Então, a criança, ela não reconhece ainda a importância das tarefas, né? Quem sabe, por exemplo, o que é uma cárie e o que é consertar uma cárie é você. A criança não sabe o que é uma cárie, né? Ela não sabe o que acontece se ela ficar sem escovar os dentes. Ela não sabe, né, o que é numa cadeira de dentista e passar por um tratamento dentário, por exemplo. Só que quando a gente tá ali na lida com a criança, a gente desconsidera tudo isso. A gente desconsidera que a criança não sabe disso ainda, que ela não sabe a importância dessas tarefas. E que a brincadeira, durante toda a infância, nós estamos falando durante toda a infância, o que é mais importante para a criança é o brincar, seja ela uma criança de 2 anos, ou seja ela uma criança de 7, 8, 9 anos, tá? Até mais, 10, 12. O mais importante para a criança é o brincar. Por quê? É na brincadeira que a criança começa a desenvolver as percepções sobre o mundo, sobre as coisas, ela começa a manipular os objetos, ela percebe como é que funciona. Então, na relação com o outro, né, que a criança vai desenvolver a linguagem, a percepção do outro e também com as brincadeiras que ela explora o mundo. Então, pensem assim, que enquanto a gente trabalha 8 horas por dia, né, mais ou menos, o trabalho das crianças é brincar 8, 10, 12 horas por dia. E para elas, a brincadeira não tem limite. Né? E um erro muito grave que a gente comete na educação dos filhos, né, que gera desobediência de verdade, é a gente interromper os momentos de brincadeira, porque são momentos extremamente prazerosos. E vamos ser realistas, quem é que não gosta de fazer o que dá prazer? Me digam. Vocês não gostam de fazer coisas que dão prazer em vocês? Pode ser assistir um filme, pode ser ficar lá de boa no sofá, vendo o seu celular, conversando com uma amiga, não importa o que seja, né? Tudo aquilo que é bom pra gente, que gera prazer, é o que a gente mais gosta de fazer. Né? Tem gente, por exemplo, tem mães que amam cozinhar, que ficam o dia inteiro cozinhando, preparando coisas maravilhosas. Tudo bem, a pessoa gosta de fazer, né? Então, essas são as nossas particularidades, essas são as nossas necessidades e o que é mais importante, né? Só tem noção de que existem outras coisas importantes na nossa vida. Se você é uma mãe que trabalha 8 horas por dia e você gosta de cozinhar, você não vai poder ficar cozinhando o dia inteiro porque você tem que trabalhar, entende? Mas a criança não tem essa percepção. Ah, eu não posso brincar o tempo todo porque eu tenho que escovar os dentes, porque eu tenho que tomar banho, porque eu tenho que tirar soneca, porque eu tenho que descansar, tá? Outra coisa muito importante e um erro muito pontual assim que a gente comete é desconsiderar que a criança tem uma necessidade emocional muito forte de estar presente com os pais. Então, acontece muito aqui em casa. À noite, a gente sempre tem o nosso tempo com o nosso filho, né? Nós dois com ele. Então, quando a gente tá ali naquele tempo de qualidade, que a gente tá descansando, ou brincando ali com ele, interagindo, é quando ele mais resiste para fazer as coisas. É quando qualquer coisa que a gente falar para ele, ele vai falar não. Ele vai falar que não quer, ele vai falar depois, ele vai resistir. Mas aquilo ali, o que tá por trás daquela resistência? Eu não vou taxar o meu filho de desobediente, sabe? Eu não vou rotular ele de desobediente, porque o que tá por trás daquilo ali é a necessidade que o meu filho tem a nossa presença, e é uma necessidade emocional. E isso é muito forte nas crianças. Então, quando a gente tá ali interagindo, quando a gente tá junto, existe uma tendência muito grande de a criança se tornar resistente. Quando a gente entende, né, quais são os momentos que a criança tá preparada para nos obedecer, como é que a gente deixa a criança preparada para receber o pedido, a solicitação, a gente consegue conquistar a colaboração da criança, né? Então, esses entendimentos de que brincar é o mais importante para a criança, de que a gente não deve interromper subitamente o momento de prazer da criança, né? O que por trás daquilo ali, que pode ser uma necessidade emocional, que pode ser um prazer, tudo isso ajuda a gente a perceber que existem formas de a gente fazer abordagens com os nossos filhos para estabelecer os limites, né? Então, vamos prosseguir aqui. E o que é limite, né? Limite é aquilo que você, gente, vejam bem, você acredita ser o melhor para o seu filho. E o limite, ele é pessoal, existe o limite pessoal, que é o nosso limite. Existe o limite da nossa família e existem também os limites sociais.
né? Já paro pra te responder, tá bom? E daí, o que acontece? A gente sabe o que é melhor pro nosso filho. Então, eu vou dar aqui um exemplo, tá? Eu acho que o melhor pro meu filho é dormir um determinado horário, né? E, e aí, desde que ele é muito pequenininho, eu sempre tento fazer essa rotina de dormir no mesmo horário. Então, pra gente estabelecer limites, quando a criança é muito pequena, que ela não tem noção de tempo, que ela não sabe ver horas ainda, a gente tá falando de crianças menores de 7 anos, tá? A rotina é muito importante porque ela é um sinalizador, como se fosse ali o relógio biológico dela marcando o tempo, né? Então a rotina dá muita segurança para a criança e vai trazendo um entendimento para ela do que ela tem que fazer durante o dia dela, mesmo que ela não saiba ver horas, mesmo que ela não tenha noção de tempo. Né? E aí eu tento estabelecer, então eu já estabeleci, né, esse horário, na verdade, e a gente tenta seguir uma rotina. Então, quando vai chegando o horário do meu filho dormir, que daí ele vai tomar banho, que ele vai tomar o leite dele e que ele vai dormir, eu uso o aviso de antecedência. Então, eu começo a falar meia hora antes para ele, eu falo assim: filho, tá chegando a hora da sonequinha, tá chegando a hora de desligar todas as luzes. E é um sinalizador, tá? Desligar as luzes é um sinalizador, a gente começa, as luzes estão todas acesas, a gente começa a desligar aos poucos. A gente começa a desligar aos poucos, a gente começa a estimular ele a diminuir o ritmo, a gente vai pro sofá, a gente fica ali juntinho e tal, e no quentinho, e sabe aquela coisa de já ir gerando aquela, né, estimulando ali o hormônio do sono. E e aí eu vou avisando, filho, tá chegando a hora, tá chegando a hora. E quando chega a hora, eu falo pra ele, chegou a hora de tomar banho e a mamãe vai apagar todas as luzes. E aí eu apago e nós três vamos pro banheiro pra gente escovar os dentes. Vocês acham, digam pra mim, vocês acham que é fácil levar ele? Digam aí. Vocês acham que ele vai numa boa? Será que é tão tranquilo assim? Será que é tão fácil? Não, né? Claro que não. Não é simples assim. Ele resiste, né? Ele fala que não quer. Ele fala: não, não, mamãe, não precisa. Banho depois, não precisa. Depois, só mamãe, só mamãe. Banho só mamãe. Ele fala assim. Não, não é fácil. Não é porque tá na rotina que é fácil. O que é fácil é eu conseguir a colaboração dele, né? Fazer a condução desse processo. E daí eu vou usar, então, aqui, vou contar pra vocês a estratégia que eu uso, né? Então eu falo assim pra ele: filho, a mamãe sabe que você gosta de brincar, a mamãe sabe que você gosta de ficar com o papai, com a mamãe tá tão gostoso aqui, né? A mamãe também ama ficar aqui com você. E tá na hora do nosso banho. O que você vai querer fazer hoje? Você vai querer levar pecinha ou você vai querer levar bolinha de sabão? Essa é uma estratégia, tá, gente? Esse a gente chama de escolhas limitadas, né? A gente meio que pega a criança assim e fala assim: você não tem escolha, você ou vai fazer uma coisa ou você vai fazer outra. Só que a gente vai fazer isso com muito respeito, a gente vai fazer isso com um tom de voz gentil, a gente vai fazer isso com cuidado, né? Sem tocar na criança com agressividade, tá? A gente vai fazer isso com calma. Né? E ele pode resistir, não tem problema. E aí eu vou apagando as luzes e a gente vai caminhando. Filho, ó, você vai querer levar essa pecinha ou você vai querer levar isso aqui? Às vezes, se ele não quer nenhum dos dois, eu troco, eu até dou uma outra opção. Mas ele não tem escolha. Eu conduzo ele para escovar os dentes, que também tem aquele chorinho, também tem aquela birrinha, mas eu fico ali com ele no colo: filho, olha, lembra do bichinho? Vamos tirar a formiguinha, vamos tirar. Eu desenvolvi uma musiquinha para cantar para ele. A gente precisa usar recursos lúdicos. Por quê? Vejam, se tudo para criança é brincadeira, se a brincadeira é o mais importante para criança, então se o banho se torna uma brincadeira, o banho se torna legal. O banho se torna prazeroso. Você está ativando na criança, né, aquilo que é prazeroso para ela. Então, de uma forma lúdica, de uma forma que você dê para ela a condição de escolha dentro do seu limite, dentro do que é o limite para aquela situação, a criança se sente
ela tende a ficar mais colaborativa. Vamos imaginar aqui que a criança é um quadro em branco e nós somos a moldura. Dentro desse quadro, a criança pode fazer coisas, ela pode escolher, né? Ela pode, a criança tem essa necessidade de fazer escolhas, de participar do processo, né? E aí a gente precisa alimentar um pouco esse poder. E uma ferramenta da disciplina positiva para isso é, por exemplo, a escolha limitada. Porque você, dentro daquilo, né, que você determinou, o banho, a criança vai poder fazer uma escolha. Tá? Então, entendam que eu não abro mão de ele tomar banho naquele horário. Né? Eu não abro mão. É aquele horário, ele precisa tomar banho, ele precisa descansar, porque ele fica enjoado, porque ele fica cansado. É o meu limite, não é negociável com ele, mas o que eu deixo negociar? O brinquedo que ele vai levar. Ontem ele pediu para levar as bolas. Tudo bem. Que diferença faz para mim ele levar a bola pro banho? Eu poderia fazer um escândalo e falar: "Não, imagina, até parece vai levar bola". Mas não, que diferença faz para mim se ele tá colaborando comigo? Entendem? Então, é dentro daquilo que você não abre mão, que é o seu limite, né? Você vai criar alternativas ali para dar uma escolha para o seu filho sem abrir mão do que é o limite para você. A gente não precisa gritar. Eu não grito com ele, eu não mando pro banho, eu não me altero, eu não me estresso, sabe? Eu não perco a minha paciência, porque não tem necessidade. Se você tá estimulando a criança da maneira correta. Né? E essa é só uma das ferramentas. Existem diversas. Eu poderia dar muitos exemplos aqui para vocês. Né? Então, assim, qual que é a chave para a gente estabelecer limites com respeito? A chave é ordem com liberdade. As crianças também precisam de liberdade. E o que é essa liberdade? É você dar um poder de escolha, é você pedir que ela resolva um problema, que ela dê uma ideia, colocar a criança no centro, né? Colocar a criança como parte desse processo e não simplesmente dar a ordem, porque isso não vai funcionar. A criança não vai te obedecer, tá? Então, quando a gente vai olhando para essas coisas, entendendo, né, o que está por trás do comportamento, que a brincadeira são as coisas mais, a brincadeira é a coisa mais importante para a criança, que pode ter uma necessidade, a gente vai vendo que assim é exatamente isso que a colega está falando aqui, né, a mamãe está falando, a gente se estressa à toa. Entende? Porque basta sim a gente saber estimular corretamente. Basta a gente saber qual é a estratégia que funciona naquele momento. E se tem crianças maiores aqui, gente, façam uma coisa para mim, por favor. Coloquem a idade das crianças para eu ter uma ideia, porque eu acho que aqui passou um comentário de criança maior, né? Então, assim, se é uma criança que já tem mais do que 4 anos, por exemplo, você pode fazer um acordo, você pode fazer um combinado com ela, né? Então, por exemplo, você tem dificuldade do seu filho tomar banho, ele não gosta, e as crianças não gostam, tá, gente? Não gostam de tomar banho nem escovar os dentes. Por isso, tô dando esses exemplos, porque acontece em todas as casas e nas melhores famílias. Então, o que eu faço? Você pode fazer um acordo, filho, você prefere tomar banho antes do jantar com a mamãe, um exemplo, ou depois do jantar junto com o papai, antes de dormir junto com o papai, tô dando um exemplo. Você prefere que a mamãe te ajuda antes ou depois? Deixa essa criança escolher. Ela vai tomar banho, ela não vai dormir sem tomar banho. Mas deixa ela escolher. Porque pode ser uma necessidade dela que você está ignorando. Né? E daí, se na hora do banho se recusar, né? Então você vai falar, mas filho, qual era o nosso combinado? O nosso combinado não é esse? Então, eu entendo que você não quer ir e o nosso combinado é que você vai tomar banho junto com o papai depois da janta. Você não vai gritar, sabe? Você não vai punir a criança. Não, você não tomou banho na hora que você disse, então por causa disso amanhã não tem celular. Você não precisa punir a criança. Mas desde que ela participe desse processo, entende? Se é uma criança maiorzinha, ela pode escolher, né? Ela pode escolher na hora que ela vai tomar banho, fazer uma tarefa, né? Uma atividade do dia a dia. Coloca essa criança no processo, coloca essa criança no centro, estabelece combinados com ela. E daí você cumpre a sua parte, que é a de supervisionar isso, que é de acompanhar isso e de ser firme, sem abrir mão, né? Com respeito.
respeitando a criança e sendo gentil, né? Respeitando a necessidade dela, sendo firme, tá? Então, aqui a firmeza, a gentileza, ela tá relacionada com respeito. O que é gentil é ser respeitoso, é não gritar com a criança, é não bater, é não punir, é não partir para, né, agressividade ou para violência. É você respeitar o outro, entender que o outro tem uma necessidade que não faz diferença nenhuma ele tomar banho antes ou depois do jantar, mas se é uma necessidade dele, é respeitar. É uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? A gente tem um problema muito grande com preferências pessoais, né? Por exemplo, escolher roupa, escolher sapato. E aqui é uma birra danada por causa de sapato. Só que o meu filho, ele percebe, ele gosta mais de usar tênis do que sandália. Né? E tá fazendo muito calor esses dias. O que acontece? Ele sua demais e daí ele fica com chulé, né? Agora, gente, falem pra mim, o que é preferível? Meu filho ter chulé ou eu ficar vivenciando birra toda vez que ele vai calçar um sapato? Toda vez que a gente vai sair? Faz diferença pra mim, meu filho ter chulé? O que eu posso fazer pra resolver esse problema? Eu posso usar um produto, um talquinho, uma coisinha pra minimizar o chulé? Posso higienizar o sapato dele com mais frequência, que isso pra mim não é trabalho nenhum, né? E não passar pelo momento de birra, deixar ele usar o tênis dele, porque vai chegar o dia, vai chegar o momento em que ele vai se incomodar com o suor do pé dele, em que ele vai se incomodar com o chulé dele, entende? Mas só que eu não quero ficar vivenciando birra toda vez que meu filho tem que calçar um sapato. E que diferença que isso faz pra mim no meu dia a dia? Entende? É uma questão de preferência dele. E a gente precisa respeitar, porque isso não faz diferença nenhuma. O que eu não quero é que ele saia descalço. Que ele fica andando descalço por aí, porque isso tem risco, isso tem perigo. Ele pode furar o pé, ele pode se esfolar o pé, ele pode se machucar, né? Isso é um perigo, isso é um risco. Então, isso eu não quero que ele faça. O meu limite vai sair de casa com sapato. Agora, se a preferência dele é o tênis, por que eu não posso respeitar? Entende? Nós que somos mulheres, a gente não tem tanta coisa. Não posso usar essa blusa porque mostra demais aqui, ou porque aperta muito ali, ou porque não mostra. São nossas preferências e a gente não gosta de ser respeitado. E por que a gente não vai respeitar, então, os nossos filhos? A gente passa muito estresse na maternidade por coisas muito pequenas. E por coisas que, se a gente tivesse respeito, né, pela criança como ela merece, porque ela tem suas necessidades, as suas preferências, os seus próprios desejos, e ela tá se descobrindo, ela tá no processo. Ela tá descobrindo que ela tem vontade, ela tá descobrindo qual alimento ela prefere, qual roupa ela prefere, qual cor ela gosta. É uma descoberta, é tudo novo para a criança, entende? Então, assim, se a gente se coloca mais nesse papel de respeito, de ser gentil, não é do ponto de vista de ser boazinha, de falar mole e de fazer mimimi, não é nada disso. Né? Se a gente se coloca nesse papel de ser gentil, de respeitar os nossos filhos, a gente vai evitar um monte de momentos de birra e de momentos desafiadores, comportamentos desafiadores com os nossos filhos. Mas a gente precisa entender que a gente precisa respeitar. Né? Assim como a gente gostaria de ser respeitado também nas nossas preferências. Você não quer ir num restaurante e o garçom te colocar a goela abaixo lá uma comida que você não gosta. Não é só porque você tá pagando, mas é porque você é um ser humano e você tem necessidade de ser respeitado. E o seu filho também, tá? E a firmeza aqui, então, é a gente conciliar o que é necessidade da criança com o que nós, como autoridades, nós somos autoridades, sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Então, você não pode abrir mão daquilo que você sabe que é o melhor para o seu filho, mas você pode conduzir essa conversa e estimular a colaboração de uma forma respeitosa. Eu vou dar um refresh aqui para ler alguma coisa que passou. Stephanie, o que acontece, né? É legal mexer no tablet, é legal mexer no celular, mas a gente sabe que não é bom. Será que a gente tá falando de uma criança muito pequena?
A resposta é muito simples. Como limitar isso? Você é autoridade, é você que limita, é você que estabelece o limite. Você pode fazer um acordo. Se a criança ficou sem limites, é porque você permitiu, você em algum momento cedeu. E eu entendo que nesse momento de pandemia pode ter sido porque você precisava trabalhar, pode ser porque você precisava dar conta de um trabalho, de alguma coisa que você precisava fazer, né? Que você estava sem tempo e você falou: ah, vou deixar ele assistir, vou deixar ele ficar, porque eu preciso fazer isso daqui, né? E aí quando a gente não tá com essa consciência, né? Nessa parentalidade consciente, a gente acaba perdendo o limite. Né? O limite é seu, você sabe que não é bom, é prazeroso para o seu filho? É, mas quem sabe que não é bom e quais são os efeitos negativos das telas para criança é você. Então você estabelece esse limite. Se for uma criança maior, que você já pode conversar e fazer combinados, você pode conversar, né? Você pode, vamos combinar que horário que você vai assistir e quanto tempo você vai assistir. Você pode assistir meia hora. Você prefere meia hora no celular, meia hora no tablet, ou você quer dividir 15 minutos no tablet, 15 minutos no celular, ou 15 minutos na televisão, 15 minutos no celular? Dá escolhas para ele. Coloca ele no centro do processo. Né? E trabalha com ele as consequências naturais, as consequências lógicas. Filho, e se você não combinar, o que vai acontecer? Coloca ele para raciocinar, desenvolve o raciocínio, a resolução de problemas, tá? Então, o que vai acontecer? Ah, se passar 10 minutos, a mamãe vai descontar do tempo amanhã. Então, amanhã não é meia hora, amanhã é 20 minutos. E cumpra, tá, gente? A gente precisa cumprir o que a gente fala para as crianças. Nós somos exemplos, nós somos referências, tá bom? Então, falou, cumpra. Falou que não vai fazer, não faça. Falou que vai fazer, faça. Tá? É assim que a gente vai construindo a confiança da criança na gente. Então, gente, me digam, se está ficando claro aí para vocês que a gente precisa colocar a criança no centro porque ela tem necessidades próprias, né? Que a gente precisa considerar e respeitar os desejos delas, né? Os limites. Mas que a gente não pode ceder? Tá ficando claro isso para você? Exato, né, gente? Usa talco, faz o que for possível, menos não passa pela birra, né? Já falo que não vai ter TV. Então, só que isso, que lógica que tem isso? Não é uma consequência lógica, né? Não é porque a criança deixou de fazer alguma coisa que ela vai perder uma coisa que para ela não faz sentido. Né? As consequências lógicas é aquelas que são naturais. Ó, vamos entender na vida adulta, né? Se você não fizer seu almoço no horário certo, né? O que vai acontecer com você se você não comer naquele horário? Você vai ficar com fome e você vai ter que lidar com essa fome. E a criança precisa entender isso, sabe? Não é ser ruim e nem malvado, mas não vai poder comer depois. Mas a criança precisa entender que existe, né, um momento adequado de se fazer refeições, que não é sadio a gente ficar beliscando coisinhas ao longo do dia. E que ela vai precisar acompanhar os horários de refeição, né? Então, assim, a criança não quer comer tudo que você colocou no prato, para de se estressar, de brigar, de gritar, de colocar celular para a criança assistir. Não quer comer? Não tá com vontade, não tá com fome? Respeita que a criança não tá com fome. Deixa ela lidar com a fome dela depois. É claro que se a criança ficar esfomeada, a gente vai dar de comer, né, gente? Mas assim, sabe? Respeita isso, porque às vezes aquele é o momento que a criança não tá querendo, ela se encheu, né? E deixa ela lidar com a fome dela. Elas precisam lidar com os sentimentos, com as emoções. Elas precisam, faz parte da inteligência emocional também, tá? Lidar com os sentimentos. Eu tô dando um refresh aqui, gente, para ler um pouquinho aqui os comentários. Camila, o não faz sentido para criança, tá? Dessa faixa etária. E isso tem a ver... Gente, deixa eu tomar água que eu peguei o copo, ó. Nem tomei água. Isso tem a ver com o desenvolvimento neurológico dela. Nessa faixa etária de 2 anos, a criança não entende o sentido do não, porque o pensamento da criança, ele... como que eu posso explicar? O pensamento dela não alcança as coisas que são abstratas, né? E o não, ele é abstrato,
É uma palavra que não tem um sentido físico, né? Então você fala não para criança, ela não vai entender mesmo. E o que você tem que fazer nessa idade é você usar a estratégia de redirecionamento. Então, ao invés de você ficar falando não o tempo todo, não pode, não faça, você tem que direcionar a criança para o que ela pode fazer. Então, meu filho tá na fase de que quer riscar as paredes com a canetinha. Eu vou falar 1000 vezes para ele não riscar, que ele vai continuar riscando. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que redirecionar. Filho, vem cá pintar no caderno com a mamãe. Vão pegar seu caderno? Vão pintar no seu caderno? A criança não flexibiliza o pensamento nessa idade. Se você falar não, ela não sabe o que é não, não pode, né? Ela não estabeleceu ainda esse raciocínio. E ela também não sabe pensar o que ela pode. E o seu papel é o quê? É guiar, tá? A gente tá falando de educação no sentido de sermos guias. Então, você vai guiar ela para um comportamento adequado. Então, não pode fazer tal coisa, se isso realmente representar um perigo para ela. Você vai redirecionar. Faz isso aqui junto com a mamãe e você vai supervisionar e acompanhar, tá? Você vai permanecer ali com essa criança. Se você estiver falando lá de longe, não faz isso aí, não sobe aí, não sei o que, ela não vai te dar atenção nenhuma. Ela não vai te obedecer mesmo. Então você vai até ela, você olha pra ela, você toca nela, filha, vem cá, pega com carinho, com amor. Vamos fazer isso aqui com a mamãe? Vamos brincar aqui? Vamos escrever aqui? E redireciona, tá bom? Você leva a criança pro que pode, não pro que não pode, e isso é o redirecionamento. Se a criança não quer, você tem que, naquele momento, analisar o que você pode fazer para sanar a curiosidade dela, porque muitas vezes a criança tem uma curiosidade muito pontual. Por exemplo, a gente tá tomando água no copo de vidro e a criança não quer vir tomar no copo de vidro. E a gente sabe que não pode, porque ela pode morder o copo, o vidro pode se quebrar, ela pode soltar, pode acontecer um acidente. Então, o que você vai fazer? Você vai sanar essa curiosidade dela. Você fala assim: ó, a gente vai ver como é que é, você vai tomar, mas com a ajuda da mamãe vai te ajudar, a mamãe vai segurar. Ó, segura, ensina. Segura aqui bem forte. É o que eu faço aqui, tá, gente? Segura o copo bem forte com as duas mãozinhas, a mamãe vai ajudar aqui, ó. Põe a sua mãozinha lá embaixo, ó. Pode tomar, toma no copo da mamãe. Não aperta o dentinho, toma. Gente, tomou, pá, morreu a curiosidade, acabou. Sabe? Porque é curiosidade muito pontual e isso é curiosidade normal da criança, de querer explorar o ambiente, de querer sentir a textura, como é que funciona. E, gente, quanto mais você fala que não pode, quanto mais você fala que é perigoso, quanto mais você fala que machuca, que dói, mais a criança quer mexer, porque ela não sabe o que é isso. Ela não sabe o que é um machucado, ela não sabe o que é uma dor intensa, ela não sabe o que é um ferimento, tá? Então, são essas as estratégias que a gente pode usar, tá bom, gente? Então, eu quero que tenha ficado claro para vocês, né, que nós somos, então, a moldura do quadro, que a gente precisa colocar as crianças no centro, ter estratégias para estimular a colaboração da criança. Se a gente tem uma rotina, se a gente tem uma sistematização, né? Se a nossa vida não tá toda bagunçada, se as coisas acontecem mais ou menos na mesma sequência, claro que vai ter uma variação de tempo, isso é normal. A gente precisa de uma estratégia lúdica, né? Saber falar com a criança, saber conversar com a criança, saber dar escolhas limitadas, né? E só que não abrir mão daquilo que a gente precisa que a criança faça, tá? Deixar muito claro o que precisa ser feito, fazer acordos, trabalhar as consequências lógicas, o que tem sentido para a criança, ao invés da gente ficar punindo. Então, se assistiu demais hoje, amanhã vai diminuir o tempo, tá? É uma coisa lógica. Trabalhem muito com aviso de antecedência. Avisem sempre sempre antes o que a criança vai fazer. Não deixem para falar em cima da última hora que a criança vai fazer uma tarefa que ela não gosta. Não deixe para falar para a criança na última hora que chegou a hora de guardar o brinquedo, que chegou a hora de dormir, que chegou a hora de sair do parquinho, porque essa criança tá ali numa coisa que gera muito prazer para ela e você fizer essa ruptura, de repente vai ser traumatizante para ela, vai ser difícil e você vai ter que daí lidar com a birra, tá bom? Sejam, assim, assertivas, né, na comunicação. Então, evitem ficar falando o tempo todo que não pode.
Se a criança é pequena, você redireciona, não fica falando que não pode, a criança não vai te ouvir, a criança não vai te dar atenção e não vai parar de fazer o que ela tá fazendo. Então, redireciona, chama essa criança para o que pode, tá? Porque assim vai ficar mais leve, tá bom? Assim vai ter menos grito, né? Assim vai ter menos punição. E a gente vai conseguir, então, aplicar, né, coisas assim mais práticas mesmo e simples para o dia a dia, para o nosso dia a dia, fluir melhor com a criança. E a gente não ficar nessa roda, nesse ciclo, né, de meu filho é desobediente, meu filho não me ouve, né, que são as perguntas assim que eu mais recebo. O meu filho não me ouve, o meu filho não me obedece, né? O meu filho não quer tomar banho. São as coisas, as perguntas que eu mais recebo. E daí eu quero contar então uma coisa para vocês, que eu reuni, né, todas essas dúvidas, essas perguntas de vocês, que infelizmente, né, no tempo aqui não dá para responder todos, o tempo é muito curto, mas eu reuni, né, muitas das dúvidas de vocês, eu fiz um compilado, assim, geralzão, de muitas situações que acontecem no dia a dia de vocês, e selecionei dicas práticas, coisas práticas que vocês podem fazer, como é que vocês podem conduzir cada uma dessas situações respeitando a criança, sendo firme, né, e mantendo a gentileza, né, mantendo a sua forma de se comunicar, de agir com a criança, né, pautada nessas ferramentas da disciplina positiva. Tá? Então isso é possível e eu reuni tudo isso e eu fiz com muito amor e carinho um e-book para vocês aprenderem com mais de 20 ferramentas, estratégias para lidarem com 20 comportamentos desafiadores das crianças. Só que tá recheado de estratégia, né? E nesse book eu explico exatamente o que é que tá por trás desse comportamento, né? Como eu falei, às vezes a criança só quer ficar com o pai e com a mãe. Às vezes a criança não sabe se comunicar, expressar o que ela tá sentindo. Então você precisa saber, né, o que é que tá por trás daquele comportamento para você enxergar esse comportamento de uma outra forma e também ter as ferramentas necessárias para você lidar com aquela situação, para você saber como estimular a colaboração do seu filho. Né? Então eu preparei tudo isso num e-book lindo que é o Descomplicando o Comportamento. Então esse e-book está respondendo centenas de dúvidas de vocês. São ferramentas práticas, tá? Que consideram assim as fases de desenvolvimento da criança, que consideram, né, o que está acontecendo lá dentro da cabecinha da criança, o que está acontecendo no corpinho dela e como é que a gente pode conduzir, né, a educação das crianças, como é que a gente pode estabelecer os limites, tá? E conseguir a colaboração delas, né, sem tantos gritos, né, sem as punições, enfim. E assim, é tipo um caderninho de receita, sabe? Eu fiz uma coisa assim muito prática, porque eu sei que a vida não tá fácil, tá corrido demais, sabe? A gente não tem tempo pra fazer as coisas que a gente às vezes precisa fazer. Então eu fiz uma coisa muito simples, é como um caderninho de receita mesmo. Vocês vão abrir lá e daí você vai ver qual é o comportamento desafiador. E você vai bater o olho lá e você vai ter o passo a passo. Então tem lá o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G. O que é que você tem que fazer no passo a passo para resolver aquela situação. Tá tudo muito bem explicadinho, é muito prático, são ferramentas práticas, o que você vai falar, como é que você vai agir, o que você precisa ajustar na sua rotina. Então, para lidar, né, com esses momentos desafiadores, com os momentos que as crianças fazem birra, com os momentos que as crianças nos desafiam e que, né, parece que elas querem fazer a gente perder a paciência. Na verdade, não é isso. Está acontecendo um processo lá de desenvolvimento dentro da cabecinha delas que a gente precisa entender para a gente poder, para a gente conseguir favorecer um ambiente saudável para o desenvolvimento delas, tá bom? E eu quero contar pra vocês, né, que assim, é um segredo, tá? Lá tem a chave pra vocês vencerem esses comportamentos desafiadores. São, de fato, estratégias definitivas para descomplicar o comportamento das crianças, tá bom? Então,
Eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse material, tá? Como eu já disse, ele não é um livro, ele tem muitas situações que acontecem desde crianças muito pequenas, quando começam a fazer birras, até crianças maiores. É um e-book que vai te valer para toda a infância do seu filho, para toda a infância, do 0 aos 7 anos, não importa a idade que o seu filho tenha, lá vai ter estratégias para você lidar, para você fazer combinado, para você fazer acordo, para você fazer escolhas limitadas, né? Então tem todo esse passo a passo lá. Você não precisa ler tudo de uma vez, não é um material enorme, gigante, que você vai ficar se debruçando lá desesperada, nossa, o que eu preciso fazer? Nada disso, é super simples. Você vai abrindo o comportamento, vai ter o passo a passo, vai conseguir lidar com seu filho. Onde vocês encontram? Lá no meu perfil, quando você entra no meu perfil, lá tem um link azul e lá nesse link então tem o acesso para você ver esse e-book, para você conhecer esse e-book, tá bom? Tudo que eu coloquei lá para vocês e assim, eu fiz o meu melhor, tá? O melhor mesmo que eu pude, assim. Eu queria muito responder todas as dúvidas aqui de vocês, mas o tempo é muito curto. Daqui um pouco o Instagram já vai me derrubar, eu tô de olho aqui no horário. Mas eu elenquei lá, são 20 comportamentos e dentro de cada comportamento tem várias alternativas, que é o passo a passo para vocês lidarem com os desafios das crianças, tá bom? Então tá no meu perfil, vocês podem me chamar também pelo direct. E o que eu acho mais legal é que, assim, vocês podem ter certeza de que lá tá todo o conhecimento que eu construí ao longo dessa jornada, desses quase 15 anos, lidando com muitas crianças, centenas de crianças, né? Na sala de aula era 35, 40 de uma vez só. E tá todo o meu comprometimento lá, né, com meu desejo de ajudar vocês a educarem, então, com firmeza, com respeito, com gentileza, entendendo os comportamentos criança. E uma coisa que eu acho muito legal é que é o que eu faço, sabe? É o que eu pratico mesmo, é a forma como eu resolvo as situações aqui em casa. Então tem muito de mim lá, tem muito do que eu pratico. E eu tenho certeza que quando vocês começarem a ver, vocês não vão querer mais parar. Daí vocês não vão querer mais falar, não, vou esperar acontecer para, né, o comportamento para ver o que reivindicou. Não, vocês já vão querer ver tudo logo de cara, porque tem muita coisa legal, tem muita estratégia, tem muita ferramenta e também eu dei o meu melhor, né, no que eu poderia fazer para vocês em termos de custo, porque eu sei que esse e-book tem um valor muito grande. Eu estudei muito, eu li muito, né? Foram muitas horas de estudo, de dedicação e trabalhando com vocês e respondendo as dúvidas gratuitamente lá no meu grupo de apoio. E assim, né, eu sei que tem muito valor, poderia custar muito, mas gente, custa menos que a pizza do final de semana, tá bom? Então, assim, é muito legal mesmo, vai ser muito importante pra vocês, tenho certeza disso. E que vai valer cada centavo, porque a gente tá falando aqui de uma maternidade mais leve, né? A gente tá falando de deixar pra trás, agora falando bem sério, né? Deixar pra trás toda essa situação de gritos, de punição. E esse olhar que desconsidera a criança como um ser que está buscando seu lugar no mundo, um ser em desenvolvimento, um ser que tem as suas próprias vontades, as suas necessidades. A gente não precisa ceder e fazer tudo que a criança quer, a gente só precisa entender que a criança precisa também estar no centro das nossas decisões, que as necessidades das crianças precisam ser consideradas e que existe um passo a passo, existem ferramentas, existem formas de estimular a colaboração da criança. Tá? E não é gritando, não é batendo, não é punindo. É com as ferramentas que eu tô ensinando lá no e-book, tá bom? Gente, ó, tá acabando meu tempo aqui de verdade. Eu queria voltar pra ler tudo, mas infelizmente hoje não vai dar. A gente tem encontro na próxima quarta-feira às 15 horas de novo, então não percam. Para quem não sabe, eu tenho um grupo de apoio gratuito que funciona 2 vezes por semana no WhatsApp. Lá na minha bio também tem um link para você acessar e para você participar então de tudo isso, tá bom? Então vejam lá, eu espero mesmo que tenha ajudado, que tenha clareado, que tenha trago uma luz, né, sobre esses comportamentos que nos desafiam tanto e como é que a gente pode ser firme para estabelecer os limites, mas também gentis e respeitosas, tá bom? Então, vão lá, vão curtir lá os 20 comportamentos desafiadores e todas as ferramentas que vocês podem usar para lidar com eles. Vou desligar aqui então, porque o Instagram vai me derrubar, e vocês vão lá pro link da minha bio para conhecer esse material lindo.
que eu tô apaixonada, que tá preparado para ajudar vocês a terem uma maternidade mais tranquila. Muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui comigo, por todas as perguntas, né, pela colaboração, pela companhia, e a gente se encontra lá no link da bio. Um beijo e até a nossa próxima live.